Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu quero falar de, de troca desnecessária de peça, de serviço desnecessário, tá? Eu converso com muito profissional praticamente o dia inteiro. Quando eu não estou gravando, quando eu não estou preparando uma aula, eu estou conversando, inclusive, por exemplo, toda quarta, toda segunda e quarta, às 20 horas, eu tenho uma live, certo? Onde eu tiro dúvida dos inscritos. Então, minha vida é essa, tá bom? Pelo menos o período do dia é essa. Conversar com o pessoal. E a gente percebe, muitas vezes conversando com os profissionais, principalmente os que estão começando, é que às vezes eles fazem muito serviço desnecessário. Sabe, procura o defeito onde o defeito não está, troca peça desnecessariamente. Acaba que isso encarece o serviço, certo? Primeira coisa, encarece o serviço. Segundo, você perde tempo fazendo o que não tinha a menor necessidade de fazer. E terceiro, você se queima com o cliente, certo? Porque às vezes você chega, faz alguma coisa lá, mas não é aquilo que está provocando o defeito. E aí você é obrigado a voltar várias vezes no cliente para refazer. Então você está perdendo seu tempo, está perdendo dinheiro e o cliente está ficando chateado com você. Porque o que ele quer realmente é que essa geladeira, esse freezer, volte a funcionar assim o mais rápido possível. Então eu vou dar algumas dicas para você. Então na realidade é uma aula que a gente está deixando aqui. Tá legal? Então se você gostar, deixa aquele like. Se quiser deixar o like na confiança, nossos vídeos sempre traz algum conteúdo legal e relevante para o pessoal da refrigeração. Então já capricha aí no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário de algum assunto que você quer ver sendo tratado aqui no Portal Refrigeração. Então, primeira coisa é a falta de entendimento de como funciona a geladeira. É impressionante como às vezes você conversando com um profissional, você percebe que ele não sabe sequer como funciona direito a geladeira. E aí o camarada começa a trocar peça, tá certo? Então o defeito está aqui, mas como ele não sabe como funciona a geladeira, ele procura o defeito aqui. E pior que procurar o defeito aqui, ele tenta resolver o defeito aqui. Não vai resolver, por quê? Porque não está aqui, o defeito está aqui. Tá certo? Então, muito profissional não sabe onde procurar o defeito. Tanto que, no nosso curso de refrigeração, a primeira coisa, a primeira aula que a gente tem é a aula de ciclo básico de refrigeração. Então a gente tem uma animação, certo? Mostrando por onde o gás passa, certo? E cada passagem dele, conforme o lugar que ele está passando, ele muda de pressão, ele muda de forma. Então, ora ele está na forma gasosa, ora ele está na forma líquida, ora ele está transformando em vapor, ora ele está transformando em líquido. E é isso que faz. Então, por isso que a primeira aula, onde eu quero que o meu aluno entenda como que a mágica acontece, certo? Porque para alguns eles acham que realmente é uma mágica. A geladeira, você coloca lá quente, né, ou natural, né, temperatura ambiente, e vai acontecer uma mágica lá dentro que vai gelar aquilo. E não tem mágica, na realidade é tecnologia, correto? Então, primeira aula já é para entender como que funciona, certo? As propriedades do gás que fazem com que o que está lá dentro da geladeira gele. Por quê? Porque eu entendo que quando o aluno compreende como funciona um sistema, um ciclo básico de refrigeração, ele vai conseguir resolver os defeitos. Tanto que acontece muito, quando o pessoal está se informando, perguntando sobre o curso, uma das perguntas que muita gente faz é se no curso eu tenho lá aquela lista, aquela famigerada lista de causa, de defeito e causa, certo? Então, de um lado estão os defeitos e do outro lado estão as causas, certo? Na realidade até tem, tá bom? A gente fornece para os nossos alunos manuais de serviço, certo? E nesses manuais de serviço tem, certo? Por exemplo, gela em cima e não gela embaixo. Aí do lado tem os possíveis defeitos
tem na geladeira. Mas não é isso que eu quero passar para o aluno, certo? Porque isso daí é quase uma trapaça, certo? Facilita, facilita. Mas se você não entender, de pouca valia vai ser você ter uma lista dessa, de causa e efeito, tá bom? Então a gente já começa dessa forma. E a segunda aula, essa é a primeira, e a segunda aula é circuito elétrico básico. Porque é importante que o aluno entenda como que funciona o sistema elétrico de liga e desliga da geladeira, certo? Por quê? Porque é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Se você entende como funciona a parte elétrica também, você vai resolver os problemas da geladeira mais fácil. Então, primeira coisa é entender de fato como a geladeira funciona. Se você não entender de fato como a geladeira funciona, você vai ser desses profissionais, sabe? Que vai trocando de tudo uma hora certa. Ele atira para todo lado, uma hora ele acerta alguma coisa. Só que vai perder muito tempo, vai sair mais caro também e vai se queimar com o cliente. Beleza? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é esse. Você precisa entender muito bem como funciona a sua geladeira. O que cada componente... Então, eu falei da primeira e segunda aula. Aí, das aulas seguintes, eu vou apresentar os componentes da geladeira, como funciona. Você precisa saber como funciona o compressor, como funciona o relé, como funciona o termostato, como funciona uma placa de potência. Sabe? Um filtro. Você precisa entender como funciona cada peça. Quando você entende como cada peça, qual é o papel dela na refrigeração, fica fácil. Porque aí, ó, de repente, então, vamos pegar aí, por exemplo, vamos pegar um sensor. Então, a geladeira não está atingindo a temperatura. Pode ser o sensor? Bom, pelo que eu aprendi, o sensor ele controla ali a temperatura, então pode ser ele. Mas pode ser o gás também? Pode ser o gás. A gente sabe se tiver uma perda de gás, ela vai perder rendimento. Então, você está entendendo? Quando você entende o que cada componente, qual é o papel de cada componente na refrigeração, fica bem mais fácil você resolver o problema. Então, deixa eu aproveitar agora, fazer um convite para você. Pode ser? Normalmente eu faço esse convite mais para o fim do vídeo, mas deixa eu fazer logo. Porque eu já estou falando das aulas mesmo. Está a fim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital comigo? Tá certo? Dessa forma, o meu compromisso é fazer você aprender. Tá? O seu compromisso é se empenhar ao máximo para aprender. Beleza? Então, mesmo quem não sabe nada, certo? Vem, porque a gente começa do zero absoluto, explicando mesmo como a geladeira funciona. E aí, à medida que você vai estudando, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar num profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração, alguém que vai poder dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos, realizar os sonhos. Certo? É o seu caso? Então vem para o portal, vem aprender refrigeração comigo. Link na descrição. E você que já é profissional, mas sente aí a necessidade de se aprimorar, se atualizar, o portal é para você também. Por exemplo, tecnologia inverter já faz parte. Todos os alunos, né, têm acesso, todos os alunos do curso de refrigeração têm acesso ao módulo Tecnologia Inverter. A tecnologia inverter é o que vai acontecer daqui para frente, certo? Praticamente o ano passado foi vendido muito sistema inverter e esse sistema vai precisar de manutenção e se você estiver preparado, que bom para você. Se não tiver, vai ter que correr atrás. Beleza? Tem o curso de controlador digital também, que é muito bom, é aquele degrau a mais que o técnico tem que subir para poder deixar de perder dinheiro, tá? E máquina de lavar, fantástico também, uma área muito boa, certo? As donas de casa não ficam de jeito nenhum com a máquina de lavar parada. Beleza? Bom, vamos continuar por aqui. Então, já falei. Primeira coisa, então, é entender como funciona o sistema de refrigeração. Segunda coisa, eu vou te dar um exemplo, tá bom? Um dos defeitos mais comuns que vai aparecer para todo profissional de refrigeração é o famigerado geladeira gela em cima e não gela embaixo, certo? É o que acontece nas frost free, tá certo? Quando acontece em outras geladeiras, a causa é outra, mas quando acontece na frost free, normalmente é um bloqueio de gelo,
tá bom? Normalmente é um bloqueio de gelo que acontece, e só que a gente chama de sistema de degelo. Existem peças ali na geladeira Frost Free que fazem parte do sistema de degelo. E cada peça ela tem uma função no sistema de degelo, certo? Por exemplo, tem a resistência. A função da resistência é esquentar para derreter o gelo, lógico. Tem o fusível térmico. O fusível térmico ele está lá como uma segurança para não deixar essa resistência esquentar demais. Se esquentar demais, o fusível térmico queima, certo? É para que não aconteça nenhum acidente, certo? E eu estou falando na ordem. Tem o sensor de degelo, Ele é responsável por determinar o fim do degelo. Quando ele não funciona, quando ele para de funcionar, o que acontece? Ele não interrompe o degelo e aí o fusível térmico esquenta demais a resistência, o fusível térmico queima, certo? E aí bloqueia de gelo. E tem mais peças, tem o módulo de potência, tem o dreno, tem mais peças envolvidas. Algumas geladeiras usam uma outra peça que chama bimetal. Por isso que eu falei, o conhecimento, cara, é a melhor coisa que existe. Só que tem gente que não tem esse conhecimento. E aí o que ele faz? Eu conheço técnico velho, antigo, que não sabe. Ele era técnico das antigas, sabe? Quando as geladeiras antigas, elas tinham um compressor, um termostato e o gás, e só. Aí a geladeira foi evoluindo e esse profissional antigo não evoluiu corretamente. E aí o que ele faz quando ele pega uma geladeira dessa? Ele troca tudo, ele troca sensor, ele troca resistência, fusível térmico, troca tudo mesmo, módulo de potência, e aí joga o orçamento lá em cima para trocar tudo, certo? Ele precisa jogar o orçamento lá em cima. Quando é desnecessário, aí acaba o que acontece é o seguinte, não aprova o orçamento, porque fica muito caro. Ou se aprova, não está correto, certo? Você trocar tudo numa geladeira porque você não sabe testar. Aí entra de novo a questão de você saber, de você ter conhecimento, certo? Hoje mesmo, um dos meus alunos ele já era profissional de refrigeração, e ele me mandou uma mensagem hoje agradecendo, porque agora sim abriu a cabeça dele com relação a Frost Free. Porque ele era desses que trocava tudo tentando acertar. Quando você troca tudo, uma hora se acerta, né? Agora ele sabe chegar e testar componente por componente. Então ele estava me agradecendo hoje por isso, fiquei muito feliz. Por ele, né? Ele já era profissional, já estava na área. Eu não falei, quando eu falei do curso, eu esqueci de falar. Link na descrição, portalrefrigeração.com, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Tem que falar completo, senão não vale. Então esse aluno estava bem contente mesmo, fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Eu sou das antigas. Quando eu falo que a geladeira antiga era isso, era um termostato, um compressor e o gás, é porque era só isso mesmo. Aí começaram a vir as Frost Free, que usavam timer bimetal, certo? E continuava usando o termostato também. Aí foi evoluiu aí para as placas de potência, aí já ficou estreito, certo? Eu já fui dessa turma que trocava tudo porque não entendia. Só que aí a gente tem que correr atrás para aprender, para chegar e descobrir, né, que não tem que trocar tudo, você tem que saber exatamente como testar. Eu conheço alguns também que já chega e troca o sensor de degelo, achando que resolve também. E nem sempre é o sensor de degelo. Muitas vezes é o sensor de degelo, com certeza, mas nem sempre é o sensor de degelo. E aí tem que voltar, e é aquele negócio chato que eu expliquei no início, de você ter que estar voltando na casa do cliente para refazer o serviço. Beleza? Então, conhecimento, tá bom? É primordial. Outra coisa que o pessoal faz muito, eu bato muito nessa tecla, tanto com meus seguidores do YouTube, né, o pessoal que está com a gente, os inscritos do canal, quanto com os meus alunos também. Limpeza de sistema. Certo? Eu bato muito nessa tecla. Não precisa fazer limpeza no sistema todas as vezes que você troca compressor. Não precisa. Tem aluno que qualquer coisa que acontece com a geladeira, ele quer fazer uma limpeza no sistema. Ele está com um problema lá no degelo,
ele faz uma limpeza no sistema. Tá com problema na borracha da porta, ele quer fazer limpeza no sistema. Não sei que vontade é essa de fazer limpeza no sistema. Não precisa, tá bom? É dinheiro e tempo, certo? E além do que às vezes atrapalha bastante o serviço, certo? Limpeza no sistema a gente só faz quando tem contaminação no sistema. Contaminou o sistema, entrou água, furou o evaporador, entrou água, furou o tubo de sucção, entrou umidade. Aí sim você faz limpeza no sistema. Quer saber se precisa fazer a limpeza no sistema? Abre o filtro. Abre o filtro. Se o bicho estiver empapado, provavelmente você tem que fazer limpeza no sistema. Está com dúvida ainda? Tira um pouquinho de óleo do compressor. Pode tirar uns 10 ml, tá ok? Tira uns 10 ml, aprendi isso com o engenheiro lá da Embraco. Ele falou que 10 ml, se você tirar, não faz falta. Tá bom? E aí faz análise, vê se você enxerga gotículas de água ou vê se está degradado o óleo. Se não tiver tudo ok, não precisa fazer limpeza no sistema. Tá ok? E troca de compressor, certo? Um compressor travado, não precisa fazer limpeza. É perda de tempo, perda de dinheiro e às vezes mais atrapalha, porque se você não for muito assim caprichoso para retirar o produto de limpeza de dentro, esse produto de limpeza vai acabar estragando. Hoje mesmo eu conversava com um aluno meu que ele fez uma limpeza no sistema há 3 meses atrás, certo? Colocou óleo novo, tudo, deu problema. Ele abriu, tirou o óleo e o óleo já estava todo degradado. Então, eu tô achando que pode ter ficado um pouco de produto de limpeza no sistema e acabou degradando o óleo. Tá certo? Então, não faça limpeza desnecessariamente, não precisa. Outra coisa, medo de condenar o compressor. Você vai lá, o compressor não está partindo, não está pegando. E aí você tenta de tudo. Você troca relé, você coloca, adapta capacitor de partida, certo? E se você tiver sorte, ele não vai funcionar. E aí você vai acabar trocando o compressor. Se você tiver azar, ele vai funcionar. Só que vai funcionar por uns dias só. Por isso que eu disse que é azar. A maioria das vezes, eu não sei quanto tempo faz que eu não troco um relé. Faz muito tempo que eu não troco relé, porque normalmente quando o relé dá problema é porque o compressor está comprometido. Ah, vamos colocar um capacitor, vamos adaptar um capacitor de partida. Cara, se ele está partindo, se ele não foi projetado para usar capacitor e você está adaptando um capacitor, então você vai dar uma sobrevida para ele que às vezes pode ser de 15 dias, uma semana. Já vi muito isso acontecer. Eu já fiz isso, de colocar capacitor em geladeira que não pedia e aí ele funciona. Fico feliz da vida, pego lá R$ 150 para colocar um capacitor, passa 15 dias, o cliente chama, parou de novo. Quando eu chego lá o compressor está travado. Certo? Eu deveria ter trocado, eu não faço mais isso há muitos anos, tá? Mas já fiz. Deveria ter trocado o compressor logo de cara. E porque agora vai ficar complicado. Como é que eu vou negociar com o cliente? Ele pagou lá R$ 150 e agora está indignado porque o compressor pifou. Já estava pifando, tá certo? Só que eu quis insistir em colocar um capacitor. Não faço mais isso, tá bom? O compressor está ruim, eu já condeno, tá? Então você precisa perder esse medo de trocar compressor. Perde esse medo de trocar compressor, que é a melhor coisa que você faz. Deixa só eu falar aqui dos parceiros do portal, tá bom? Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismo são apenas algumas das ferramentas da Elite. Tem muito mais ferramentas que talvez você nem saiba que existe e que fazem falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br, vai lá na aba Elite, vai com tempo para descobrir essas ferramentas.
Michan de Gases Industriais, especialistas em nitrogênio, oxigênio, maçarico, reguladores. Se tiver na Grande São Paulo, vai direto lá, já leva seu equipamento montado prontinho para funcionar. Se tiver em outro lugar do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Cares Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração do Brasil. Cares Frio vende no varejo com preço de atacado. Tá certo? Se tiver em São Paulo, se tiver no litoral paulista, frete grátis. Mas envia também para todo o Brasil. Inclusive você que está a fim de montar uma lojinha aí no interior do Brasil, entre em contato com a Cares Frio, caresfrio.com. Aliás, caresfrio.com. Dá para comprar totalmente online, mas se quiser o atendimento personalizado com o vendedor, clica lá no WhatsApp, você vai ser muito bem atendido. Muito obrigado aí aos parceiros do canal, muito obrigado também a você aí que prestigia os nossos parceiros, que dá preferência, afinal de contas são eles que nos ajudam aí a trazer esse conteúdo. Bom, vamos aqui para o final já, mas espera aí, aguenta aí que... Quanto mais você entende, agora eu estou lendo, tá bom? Quanto mais você entende o funcionamento dos componentes, mais seguro você fica para agir com precisão. Isso é o que faz um técnico se destacar e evitar retrabalho. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros técnicos. Valeu? Então não esquece, senta o dedo nesse like. Tchau, forte abraço, fiquem com Deus, fui!